Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Life. Está aqui comigo hoje o meu colega Lucas Eusébio. Lucas, tudo certo? E aí, Cristiane, tudo certo? Bom estar de volta aqui contigo. E a gente tem um episódio hoje sobre o Minha Jornada. Mas antes da gente revelar quem está aqui com a gente, que ele já está aparecendo para quem está assistindo pelo YouTube, tem uma novidade, Lucas. E vamos estar mais interativos com os nossos ouvintes. Agora a gente tem um e-mail que o pessoal pode se comunicar com a gente. Então, quem está indo ouvindo e assistindo também, né? Pode mandar comentário, dúvida, elogio, crítica para o nosso e-mail, que é imprensa@startuplife.com.br. E tem mais um recadinho antes, então. Antes da gente revelar quem está aqui. Não esqueça de acessar o portal startuplife.com.br para notícias e informações sobre o nosso ecossistema. E também nos seguir no Instagram, @startuplifeoficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. E para quem está assistindo a live agora pelo YouTube, a gente também está aqui acompanhando os comentários, então tem a interatividade ao vivo e tem a interatividade depois por e-mail. Vou até disparar pro pessoal aqui, hein? Quero perguntas. Isso aí. E hoje é a primeira sexta-feira do mês, então é dia de Minha Jornada, a série que conta a história de empreendedores que se destacam no ecossistema de tecnologia e inovação. E Lucas, conta para o pessoal quem está aqui conosco hoje. Vamos lá, Cristiane. Hoje a gente tem o prazer aqui de receber o Guto Rocha. O Guto Rocha é VP da Pinweb, tem uma experiência muito foda aí dentro do mercado de tecnologia já há bastante tempo. É um cara que a gente já estava querendo gravar faz tempo, então acho que como o Marcos me disse, né, que gravou com a gente lá na Gramado Summit, a gente acaba vendo pouco as pessoas de ecossistema que a gente realmente deveria se conectar, né? Então foi muito bacana ver o Guto lá na Gramado. Já puxei ele, já falei, cara, vamos gravar, temos que vir. Ele me viu, acho que semana passada no Caldeira também, falou, Lucas, e aí, vamos gravar? Vamos. Então, que bom que ele está aí. E, Guto, obrigado aí pela tua presença, te apresenta aí pra galera. Bom, muito obrigado pelo convite, Lucas, Cristo, muito feliz de vir aqui. Primeiro que eu amei o escritório de vocês, a exceção da cor, que ele é todo azul, né? Já que tem essa vista maravilhosa do Beira-Rio, né? Poderia ser vermelho, mas o dia que vocês quiserem lá olhar a arena, fica à vontade. O nosso escritório tem vista privilegiada da arena, então a gente consegue ao mesmo tempo ver as duas séries do Campeonato Brasileiro acontecendo. Aqui a gente vê a Série A, lá a gente vê a Série B. Sabe que o Lion, nosso CEO, ele é muito gremista, né? E até agora eu não entendi por que ele resolveu ter uma sede com a vista para o Beira-Rio. Porque o fato dele ser gremista não impede ele saber o que é o melhor. Né? Paixões, negócios, né? Pô, pior que eu adoro no Beira-Rio, cara. A última vez que eu fui ali, que isso, Grenal. Lucas? Não, ganhou o Grenal, cara, foi 1-0. E o Rolling Stones, assistiu? Não, cara, foi no Paul McCartney ali. Tá vendo? O Beira-Rio tá na memória de todo mundo. Cara, tem memórias boas, só tem memória boa lá dentro. Sabe que a primeira vez que eu fui no estádio foi no Beira-Rio. É, óbvio. E pra 99, para ver a seleção brasileira no amistoso contra a seleção argentina. Ronaldo Fenômeno jogava. Esse jogo aí, 92, o técnico já era o Filipão? Não, 99. Era 99. Não, era o Luxemburgo. É o Luxemburgo. Aí deu aquele ruim, aí assume o Filipão. Isso. Filipão vai, família escolar e Brasil pentacampeão. Vai fazer apenas 20 anos que o Brasil foi pentacampeão. Hein? É verdade. Para você que assistiu o Brasil Penta e o Brasil e ainda lembra da morte do Ayrton Senna, certamente você já deve estar na hora de fazer a 4ª dose da vacina. A geração de TikTok não sabe o que é isso. E aquele jogo, além do Ronaldo, tinha o Ronaldinho Gaúcho iniciando a carreira, tinha o Dida, tinha Cafu, o Roberto Carlos, era uma baita seleção aquela, né? É a que ganhou, né? A gente lembra de quem ganha. Né? E ganhou de 4-2 o jogo. A única seleção bem lembrada aí que não ganhou é a de 82. Que é lembrada apenas por jogar bonito. Mas não adianta, né? Não adianta. Tanto no esporte quanto na vida, a gente normalmente lembra de quem ganha mais do que quem se esforça, né? Isso é uma outra mítica, né? Perfeito. Muitas vezes as pessoas esperam reconhecimento por esforço, mas... né? Verdade, A medalha... A história é contada pelos vencedores. Exatamente, tá aí Adriano Gabiru para nos lembrar que você precisa estar no lugar certo, na hora certa e fazer o que se espera. É verdade. Porque as oportunidades vão aparecer.
E Guto, depois essa introdução já, né, coach, a gente costuma abrir as perguntas fazendo uma pergunta à la Marília Gabriela, que é o meu momento jornalista, né, de realização, que é uma pergunta mais, não é íntima, mas é mais introspectiva, de quem é o Guto por ele mesmo. Excelente ponto aí. E é bom, porque eu já me preparo para minha terapia dessa semana, mas vamos lá. Startup Life também é terapia. Bom, o Augusto, eu tenho refletido muito sobre qual é propósito, né? Uma palavra boa, né? Da moda, junto com o metaverso, aí tá um pouco mais antiga, né? Mais próxima do Big Data ali, o propósito. Junto com resiliência. E empatia, né? Acho que a gente fechou o bingo coach, né? Podemos ir para a próxima fase, mas o disruptivo já entra no bingo do startup. Eu tenho olhado para juntar, eu gosto de juntar 3 coisas, né? E até tu falou do Marcos, né? Lá na Gramado Summit. Tem uma pegada que me conecta muito lá, que é juntar talento, negócios e capital. Então, ao longo da minha jornada, né? Já que essa é a nossa pauta hoje, eu tentei juntar esses 3 elementos: talentos, negócios e capital. Levou muito tempo para ter o capital meu, para poder juntar. Antes tinha que ser o dos outros. Mas é essa a minha proposição. E aí, para fazer isso aqui, a gente tem que se conectar. E conexão, networking, são palavras que podem parecer próximas, mas de fato não são. Né? O networking, na tradução literal, ela é uma rede de trabalho, ela está limitada à questão profissional. Né? Quando a gente fala de conexão e a gente realmente se aprofunda e quer fazer isso, vira uma coisa natural. E é o que eu tento fazer. Eu gasto boa parte do meu tempo, minha esposa sempre me pergunta com quem tu tá falando agora. Porque ela sabe que é um momento que não é do trabalho, é um momento que não é amigo, não é família, é alguém que eu tô conectando com alguém para fazer isso. Eu acho que isso é uma boa maneira de explicar. Então, eu sou um cara que gosta de construir pontes, construir relacionamentos. E isso me ajudou muito na minha trajetória profissional. Então, eu comecei... Se a gente fala de empreendedorismo, né? Eu gosto muito mais do termo intraempreendedorismo, porque eu sempre estive dentro de lugares onde eu pude exercer essa função de empreender e não começar do zero. Né? Tanto na PM Web, no Otto, que nasce dentro da PM Web, quanto nas empresas que eu atuo hoje como investidor, advisor. Nunca tive do dia zero, sempre depois que tinha dado o startup. E aí eu me aproximava. Mas eu gosto de juntar isso. Eu sou um cara realmente intenso em business. É meu esporte. Eu conheci um amigo meu, o Ricardo Flores, que ele é o CEO de uma empresa chamada Mocoff, que é quem detém a tecnologia do encapsulamento de café. A empresa, ela foi fundada pelo cara que criou a Nespresso. Ele era funcionário da Nestlé, criou a Nespresso, saiu, criou a Mocoff. Aí a Wine comprou, aí o Ricardo comprou da Wine, eu conheci o Ricardo na Wine. Sim. E um dia o Ricardo, eu e ele conversando, ele falou, cara, meu esporte é estudar empresa. Como assim? Não, eu gosto de ir atrás e procurar e ver como é que funciona, isso e aquilo. Pô, interessante. Aí eu achei meu esporte, né? É isso que eu faço. E aí a gente estava falando justamente da reserva naquele momento. Sim. E a reserva era meu cliente. Sim. E eu cheguei lá na reserva no Rio e falei, pô, vamos ver o que o Ricardo anda comprando. Ele falou para mim que ele vai ter o mix mais absurdo possível. Aí na época eles olharam lá. Olha, ele não tá brincando. O mix dele é o mais absurdo e impossível em relação à lógica. Ele claramente está testando aqui os nossos modelos. Então assim, eu sou apaixonado por negócio. Então, me diverte, me entretém e eu acho que eventos é um lugar onde as pessoas vão me encontrar e vão ver o Augusto no seu momento de flow total. Porque é quando eu estou conectado com pessoas, conversando sobre negócio, e aí lá as ideias, as conexões fluem numa velocidade muito maior. Então, minha resposta não poderia ser pequena. E voltando um pouco, Guto, já que você falou de intraempreendedorismo, estava comentando antes aqui um pouco offline, antes de começar, que você quase formou em direito, né? Bati na trave. Bateu na trave. O mundo não precisa de mais advogado. De fato. Então, sabia que o Brasil tem mais escola de direito que do mundo inteiro? Se eu não me engano, a proporção é 75% das escolas de direito do mundo ficam no Brasil. Né? É um caos, cara. Então... Mas calma, que os influenciadores estão buscando e nós vamos destronar os advogados. Então eu queria te entender um pouco, cara, quando que tu foi no início mesmo da tua jornada, né? Cara, direito foi tua primeira opção, tu mudou depois.
Porque é um mercado ainda muito tradicional, né? É um mercado que tem dificuldade da gente pensar fora da caixa quando a gente fala de empreendedorismo, de intraempreendedorismo. Então você falou, cara, o advogado muitas vezes quer fazer concurso. Então eu queria te entender quando que você foi picado por esse mosquito aí do empreendedorismo. Foi no início mesmo? Queria entender um pouco melhor aí da tua jornada. Acho que eu devia ter uns 10, 11 anos de idade. Eu fui participar de uma gincana na escola. E eu achei um negócio mais sensacional do mundo. Mais sensacional do mundo. Um SW. Então tu tinha que fazer o fundraising, né? Vamos usar o termo aqui, que era vender o patrocínio para conseguir as camisetas. Tu tinha que organizar uma equipe, então tu tinha que fazer o hiring, né? Para conseguir ter as pessoas do teu lado. Multidisciplinares, né? Tu tinha que ter uma liderança, né? Tu tinha que ter uma questão de cultura dentro daquele time. E tudo isso, eu era criança. Então, assim, vender o patrocínio de uma camiseta, de uma gincana, em 1999 eu participei, em 2000 eu criei a minha. Então, não, 99 foi a primeira. Em 1999, é um pitch, né, cara? Sim. Até hoje eu fico pensando eu não vou lembrar o nome dele, mas é o cara que era proprietário de um salão de beleza em Canoas, chamado Video Hair. O cara me recebeu e ele assistiu uma criança de 11 anos convencendo ele de que ele tinha que nos patrocinar pra gente participar da gincana. E aquilo ali era um negócio muito mágico. E aí tinha os indicadores, a gente conseguia avaliar a performance. Sim. Então a gente foi super bem naquele ano, mas a gente não ficou em lugar nenhum, entendeu? Foi o nosso primeiro ano. No outro ano, eu comecei a ver que eu precisava chegar em outros stakeholders, né? Para usar o nosso bingo do startup. Que era, tipo, meus colegas não iam me ajudar a ganhar. Sim. Eu ia precisar acessar os pais deles, que os pais deles iam conseguir acessar o networking deles pra gente conseguir cumprir as tarefas e a gente conseguir ganhar. E eu precisava também ter um board ali, que era a galera que ia realmente fazer o negócio acontecer, enquanto os outros iam só apoiar. E aí eu pensei, vou ter que chamar os pais. Aí fiz uma reunião, e aí o planejamento, a gincana era em maio. Tipo, em fevereiro eu chamei todos os pais. Fiz uma reunião de pais que eu convoquei. Pra vender pra eles o pitch. Aí já com 12. Ah, tá. Mudou é uma diferença. 12, Aí eu fiz esse talvez eu esteja diminuindo 12 para 13, 13 para 14, mais ou menos isso. Sim, mas e aí foi ali que eu vendi o pitch, aí veio uns pais. E é sempre 80-20, né? Aí tem uns 80% que ignoram, 20% junto ao core team. E aí, cara, eu descobri o lance do esforço. Porque naquele ano a gente fez um esforço bizarro. A gente era o mais organizado, o mais preparado, o mais colorido, temático. A gente fez o que nunca ninguém tinha feito, mas a gente perdeu. E era duas competições, né? Uma de solidariedade e a outra que era gincana mesmo. A de solidariedade a gente patrolou, assim. Sim. E a outra a gente perdeu. E a gente perdeu até pra equipe da Tabeliã aqui de Porto Alegre, a Rita. não esqueça, a Rita ganhou de mim lá, naquela época. E aí, depois, no outro ano, eu fui competir numa outra série, que aí já era no ensino médio. E aí eu tava muito chateado, porque nunca o cara mais novo ganhava no ensino médio, ganhava sempre o terceiro ano. Aí eu pensei, eu vou ter que esperar 3 anos pra ganhar. E aí eu pensei, não, nós vamos ganhar e nós vamos ganhar agora. E aí a gente ganhou. E foi muito louco, porque aí eu vi que o esforço do ano anterior tinha sido muito maior, mas no fim eu aprendi onde é que tinha que colocar o esforço de fato. Sim. E aí, colocamos o esforço, ganhamos. E aquilo ali, era uma vida pra mim, a liderança, as relações e tal. Aí, beleza, perdeu um pouco da graça depois que ganha. Sim. Tem esse fato me enxergo muito mais como o Nico Rosberg, que eu assisti uma palestra dele uma vez no Web Summit, que ele corria junto com o Lewis Hamilton. Sim. E ele ganhou uma vez o Mundial, correndo do lado do Lewis Hamilton na mesma equipe. E ele ganhou, pegou a chave do carro, entregou e falou, chega, não quero mais isso aqui, e foi embora. Foi mais ou menos, a gente ganhou, tinha perdido um pouco da graça, mas a gente ficou ali se divertindo na época da escola. Veio o Grêmio Estudantil, e aí ali eu aprendi bastante sobre política, porque tinha que ser votado, né? Sim. Aí é diferente, né? Votado tem que ter popularidade. Exatamente. E aí depois eu tava ali, tinha 2 chapas para concorrer, e aí a professora chegou para mim e falou assim, Augusto, por que tu não oferece e monta uma chapa só, que daí não precisa eleição? E aí foi meu primeiro M&A. Na verdade tinha sido um ano antes, né?
quando eu fundi duas equipes, porque tinha uma equipe que tinha umas gurias que eram mais bonitas que nós, eram mais velhas, e a nossa. E aí a gente já tinha ganho, então tinha uma possibilidade ali de aumentar o network, e a gente fez um M&A de equipe. E aí, juntando coisas, foi aí que me pegou. Aí quando eu fui escolher profissão, minha mãe é uma excelente advogada. Então eu conheci a vida do advogado. Sim. Eu nunca tinha conhecido um publicitário na minha vida. Nunca tinha conhecido outras carreiras. Sim. Então eu queria publicidade. Eu assisti uma palestra uma vez do Fábio Fernandes, que é o fundador da FNASCA. E eu achei demais ele contando e tal, num RBS Debates. Porra, isso é muito legal. Eu também devia ter uns 14 anos. E eu pensei, pô, isso aqui é muito legal, eu quero fazer isso aqui, mas eu não sei como é que as pessoas trabalham, não sei como é que elas ganham dinheiro, não sei como é que vai ser o... É um bicho estranho, comunicação. Aí, beleza, terminou a escola, fui trabalhar numa loja da Claro, que era um agente autorizado ali no Calçadão de Canoas, porque uma colega minha era dona da loja. Aí voltei do Planeta Atlântida, ainda um pouco rouco, e comecei a trabalhar. Show do Charlie Brown. Exatamente. Eu tô rindo porque é muito a nossa geração, Planeta Atlântida. É isso aí. Não ia começar a trabalhar antes do Planeta Atlântida. Vai, claro. Não. Aí eu me formei em 2003, 9 de fevereiro de 2004 eu comecei a trabalhar. E aí eu fui fazer Direito. Aí passei pelo Enem, cara. Teve só eu e um colega meu, o Carlos Oscar Dutra da Costa Neto, grande amigo meu, advogado da Panvel hoje. Ele também passou pelo Enem. As primeiras duas pessoas que entraram pelo Enem na Ritter dos Reis. Né? Porque ninguém tentava, né? Quase ninguém fazia o Enem naquela época que não adiantava pra muita coisa. Não, eu acho que eu peguei o primeiro ano do Enem só. E aí fui fazer Direito, fui indo, nunca trabalhei com Direito, nunca fiz a carteira de estagiário. Eu ia trabalhar de uniforme da loja, né? Sim. E meus colegas todos de terno e gravata, né? E aí eu lembro que uma aula foi exatamente isso que eu te falei. O professor perguntou quem quer advogar. E aí eu olhei assim e tinha eu e mais uns outros dois que levantaram a mão. O resto todo mundo queria fazer concurso. E ali eu entendi que eu não estava no lugar certo. Aí depois eu fui trocando, eu saí da loja, fui para outra loja. Daí da outra loja eu acabei conhecendo o cara que tinha um estacionamento, que dentro do estacionamento ele tinha um estúdio de design. E eu entrei lá dentro e era muito legal, porque tinha uns computadores coloridos. Na época eu nem sabia o que era, mas era um Apple, né? E aí eu falei, pô, os caras trabalham sentado, tem ar-condicionado, o lugar é divertido, é bem mais legal que a loja, né? Que era um ambiente que eu conhecia. Aí acabei indo trabalhar lá, dei um jeito, e aí de lá eu fui pra PM Web. E aí na PM Web eu comecei a viajar, e eu faltei as aulas, e pela primeira vez eu rodei. Então no nono semestre eu rodei em 3 cadeiras. De Direito ainda. E aí foi ali que eu decidi parar. E aí eu nunca mais voltei pro Direito. Eu permaneci 17 anos no ensino superior. Me formei durante a pandemia em administração. Achei que tu ia dizer que tinha se formado em publicidade. Não era. Até porque daí eu descobri que não era publicidade que eu queria depois. Sim. Olha como é interessante. A gente tem que decidir a profissão quando a gente tem 17 anos. Né? É uma coisa muito grande para uma pessoa de 17 anos. Mas a gente vota também com 17 anos. Então também não é tão grande. Não, mas a minha opinião é que não deveria votar também. Tem muita coisa que a gente tem que fazer quando novo, né? O brabo é que a gente tem que lidar com a consequência. É isso. O ponto é, qual é o básico que a gente deveria aprender e para onde... Eu ouço... Meus pais falavam sempre muito do ensino técnico. É real. Sim. Pô, ensino técnico, entendeu? Pra tu ter uma base pra alguma coisa. Sim. Mas daí é aquele negócio que eu tô falando, o que tem de advogado no Brasil, né? Precisa mais advogado? O que a gente precisa mais? Né? Eu sei, precisa de desenvolvedor, né? Muito mais do que advogado. Mas foi a escolha que eu fiz. Aí eu descobri que também não era publicidade. Porque o que eu gostava não era a criação publicitária, não é isso que eu faço. Sim. É o por trás do negócio, é o marketing. E aí tem uma outra maluquice que é, no Brasil, a gente juntou o marketing com a comunicação numa coisa só.
Sim. Na verdade, hoje em dia é tudo misturado, né? A publicidade, o jornalismo, o RP, o marketing, é tudo... Hoje, o design, né? é tudo Mas uma coisa só. Quando eu estudei, era muito separado, porque minha irmã é formada em jornalismo. Então, Um é o que, o outro é como, né? não, mas eu conhecia muito de jornalismo. Por causa da minha irmã, Sim. eu lia todos os livros dela. Eu lembro de ter lido o manual de redação São da da Folha de São Paulo. Eu tenho o manual da Folha. Eu li. Minha irmã comprava os livros pra ler, eu não tinha muito o que fazer. Tava no ensino médio ali, eu li os livros dela. Então isso foi o início da jornada. Até que eu caí na PM Web quase que de paraquedas. Eu tava lá trabalhando nessa agência de design. Um amigo meu que trabalhava na PM Web pediu para fazer uma análise do um design de uma página, assim, né? Um wireframe, alguma coisa assim, que era para a home do site do Inter. E aí chegou, eu fiz toda uma decupagem daquela página com os benchmarks, fui colocando link por link, porque eu tinha muito tempo, eu não fazia quase nada lá, né? E aí, bom, beleza, fiz, mandei pro cara. Aí quando vagou uma posição lá, esse colega do meu amigo falou, pô, convida o teu amigo que fez aquela análise. Não, eu só fiz análise, né? Porque eu não sei desenhar nada. Sim. E aí veio a oportunidade de ir lá, eu pensei, pô, mas os caras têm uma empresa estabelecida, os caras têm cliente, o que eu vou fazer lá? Eu estudo direito. Eu vendia celular não faz muito. Mas aí eu fui fazendo o que eu imaginei que dava pra fazer. Cara, eu vou estudar mais sobre eles do que qualquer coisa. E aí, qualquer um que estiver nos ouvindo e for participar de uma das vagas que a gente tem aberto lá na PM Web, a gente contratou 300 pessoas nos últimos 12 meses. Mas eu dou uma sugestão. Se você realmente quer trabalhar numa empresa, dedique-se a pesquisar muito sobre ela antes de começar. Antes de fazer uma entrevista. Eu tenho um amigo, o Vabo, que ele tem uma história empreendedor do caramba, empreendedor do ano no mundo pela Endeavor e tal. E ele sempre fala que uma das perguntas que ele faz na entrevista é: o que você sabe sobre nós? E deixa a pessoa responder. Se ela não tiver assunto para mais de 1 minuto de resposta, cara, ela não tá afim de trabalhar aí. Porque se ela chegou numa entrevista sem se dignar a entender o que é, né? Onde ela quer fazer carreira, né? Onde que ela quer trabalhar. Exatamente. E aí isso aí tu filtra muito, porque, cara, a maior parte das pessoas não quer. Animal. Não quer, elas querem. Quer um paycheck, né? Exatamente. E aí eu fui parar lá na PM Web e aí o resto é história. E no início ali tu falou um pouquinho sobre intraempreendedorismo e casa com agora, né? Esse momento que a gente está falando da PM Web, que tu entrou, segundo a nossa pesquisa aqui, 12 anos depois dela ser fundada. Exatamente. E isso é uma coisa importante também, né? Que as pessoas acham que elas têm que, para empreender, elas têm que começar do zero. Mas não, tem outras formas de empreender, mesmo tu estando numa empresa que não foi tu que fundou, né? Então, conta pra gente um pouco sobre isso, sobre essa experiência. É bem interessante isso, porque as pessoas criam uma mítica de que só existe um caminho, né? Que é o construir do zero, startup, escalável, software as a service, né? Receita recorrente e deu. Cara, essa é uma disputa que quem consegue se dar bem é maravilhoso. Mas é extremamente complexo. E assim, que ideia você vai ter de um produto para começar do zero se você não está nem inserido no mercado? Né? É um erro muito comum. Qual que é o founder mais bem... que consegue investimento mais fácil? É o que tem mais experiência. Sim. Second Founder, na própria Gramado Summit, um brother nosso lá, um Second Founder, até fazer o jabá dele, o Michael, da ChartPay, que fez a operação com a Vitex. Cara, ele estava conversando com ele, foi cliente nosso há muito tempo. Então, eu perguntei, cara, e aí, como é que tá? Ele recém estava desenvolvendo, tinha um cliente, não tinha nada, zero. Ele me mostrou um dashboard. Ele falou, cara, já tem 4 fundos me ligando para investir em mim. Mas o ponto é... Second Founder. Conseguir fazer do zero alguma coisa sem ter conhecimento de mercado é muito difícil. E aí vai a história da PM Web. Porque o Tarek funda a PM Web com 17 anos. Porra. Para trabalhar com digital. Só que nós estamos em 96, Sim. Gente. A internet comercial no Rio Grande do Sul, ela começa em 95 e tem até um jantar do VRS. Quem é advogado está nos ouvindo, certamente ouviu falar do VRS. Teve um jantar de lançamento da internet em 1995. Essa época a gente ainda pedia para a CRT uma linha e Exatamente, comprava ela. Exatamente. Então, assim, esses 12 anos é o tempo de maturação de um negócio
que hoje em dia a gente nem dá tempo para isso. A galera quer, Sim. a galera quer como é que é? Quer o break-even, Sim. que é ter divisão de lucro. E Sim. isso é uma coisa engraçada também. A galera quer muito participação nos lucros, né? Mas só existe participação em lucros com lucro, né? Lucro. Isso é uma premissa que às vezes, detalhe pequeno. que às vezes ali. o pessoal esquece. Uma coisa que, já que a gente está falando de intraempreendedorismo, eu vejo muito no mundo corporativo, principalmente das maiores empresas. Por exemplo, a gente vai trabalhar com um cara, daí o cara tem o head legal, ele tem um produto que ele está começando, ele começou aquele produto, daí aconteceu alguma coisa, esse cara saiu, daí veio outro cara assumir a posição dele, daí o outro cara ele não dá continuidade ao que a outra pessoa fez, porque não foi ele que começou. Ele vai lá e começa, põe do zero, começa outro produto, daí veio outro cara, sai, e sempre fica nessa jornada. Eu lembro que a gente tem, às vezes, experiência com alguém, o cara a gente nunca conseguiu, muitas vezes, entregar o maior valor dentro daquele produto, porque as pessoas internas saem e elas não conseguem dar continuidade ao trabalho que está sendo feito, muito por questão, às vezes, de faltar o empreendedorismo, na minha opinião. Elas querem começar algo meu. Ah, mas se eu continuar isso, não foi eu que comecei. Estou continuando o trabalho de outro cara. Então, derruba isso, pode ser até igual, mas dá outro nome e eu começo. Tem uma máxima que a gente fala que é executivo novo, solução nova. Né? Exatamente. Não tem como. Né? O cara precisa deixar a marca dele. Exato. Mas isso também é uma miopia. Né? E eu acho que talvez a visão do intraempreendedorismo tenha a ver... E aí talvez tenha um bom ponto, nunca tinha refletido sobre isso, que é as correlações entre intraempreendedorismo e um executivo de carreira. Isso aí. Que é o cara que vai trocando de posto em posto e não fazendo um juízo de valor, pelo contrário. Só fazendo uma análise. O cara fez pá, e o outro ficou e desenvolveu. Eu sempre falo que o legal do empreendedorismo é o seguinte: eu nunca sonhei em trabalhar numa empresa grande. Mas o que eu realizei é que a empresa que eu entrei se transformou numa gigante. Né? E aí isso tem um pouco a ver com essa vontade do empreendedorismo. Então, como é que eu saio do status que eu tô para o status que eu desejo a partir do meu esforço junto com o time que está aqui? E não como é que eu faço para sair daqui e ir para uma empresa maior. Porque não tem nada errado. Você querer, tá tudo certo. Tem que combinar o jogo antes. Tá tudo certo. Mas o senso de realização ele é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, quando eu entro na PM Web em 2008, ela já tinha 12 anos, eram umas 20 pessoas, já tinha softwares próprios, já tinha um nome, então nós não estávamos começando do zero. Tá, qual que era o tamanho do mercado lá? O tamanho do mercado era extremamente pequeno. Sim, mas condiz com a época. Mas isso é uma outra coisa que as pessoas também não analisam. Eu fiz um curso agora a convite do Inreich, lá do Alibaba. Convidaram as 500 pessoas que se inscreveram, selecionaram 200, e é um curso do Alibaba Global Initiatives dentro da Alibaba Business School. E aí tu olha a estratégia do Jack Ma e do Ming Zheng, que é o chefe de estratégia do Alibaba, eles mostram o seguinte: cara, nós vamos ser o player de e-commerce e marketplace da China. Tá, mas naquela altura eles já tinham outros players estabelecidos, principalmente no e-commerce B2C, que é onde está o Tmall, que é um dos negócios deles. Sim. E o eBay dominava o mercado. Sim. A análise que eles fizeram é a seguinte: cara, o eBay domina um mercado que tem 5 milhões de consumidores. Em 15 anos esse mercado vai ter 1 bilhão de consumidores. Não tem a menor diferença a participação deles hoje por o nosso plano. Então nós vamos continuar trabalhando aqui. E aí o eBay não está mais na China e o Alibaba é o que é. Porque eles estavam olhando para o Total Addressable Market, né? Que é o que a galera tanto fala no mercado de startup e que muitas vezes é ignorado. Sim. Muitas vezes é ignorado. A primeira vez que eu ouvi falar sobre mercado total endereçável foi quando a gente vendeu a Response. O CEO que comprou... Perdão, a gente vendeu a PM Web para a Responses em 2012. O CEO da Responses, o Dan Springer, ele me perguntou isso sobre uma das nossas áreas de negócio. Eu parei e refleti assim... Como eu nunca tinha pensado em conquistar todo o mercado, Sim. eu nunca tinha parado para pensar qual que era o tamanho de todo o mercado. E aí vem um outro viés. Por que você não pensou em conquistar todo o mercado? Por que você se satisfez com o que você tem hoje? Né? Que é uma outra provocação que eu acho bem pertinente para a gente que tá no mercado. Né? Até onde você quer? Isso é uma pergunta que eu falo quando eu vou investir em uma empresa, eu pergunto pro founder. Até onde tu quer ir?
Perfeito. Do que tu tá disposto a abrir mão? Tem founder que já quer nascer global, tem outros que nem pensaram nisso no início. Mas também tem o querer nascer global, que há um pouco de desvio de percepção da realidade. Uhum. E também tem o cara que não quer ir muito longe. Sim. O cara que tá satisfeito. Sabe o cara que fica feliz de ser o mais legal da rua? Esse cara nunca vai ser um campeão mundial. Porque ser um campeão mundial todo mundo quer, né? Mas ter 30 e poucos anos, ter o mundo inteiro à disposição, 400 milhões de seguidores, e dedicar 6 horas do dia para fazer academia e abdominal, é só o Cristiano Ronaldo. Sim. Sim. Então, assim, do que você está disposto a abrir mão para ser o melhor do mundo, né? Para ir adiante? Muita gente não está disposta a muita coisa. Então, Olha, mas a gente tá fugindo eu tô fugindo, né? Deixou. Tem que me guiar aqui, senão Vamos indo. a Susan falou é minha mãe. que também estava nesse jantar. Eu acho que ela faz referência É à ela internet, mesma. Pô, né? é ela mesma. Mãe é mãe, né? Grande minha mãe. Beijo pra ela. Bacana. Não, cara, um ponto que a gente sempre gosta de ouvir, quando a gente grava aqui o Dentro da Minha Jornada, é principalmente... essas são respostas, né? Principalmente questões dos teus principais acertos e erros, assim, durante a jornada. A galera sempre diz, eu não tenho um principal acerto, um principal erro, né? Mas uma construção durante a jornada de erros pequenos ou acertos pequenos. Queria te ouvir um pouco dessa tua jornada. Não, eu acho que eu tenho sim um principal acerto, que é jogar pelo time e não jogar por si próprio. Então eu lembro que a gente fez uma vez uma reunião e eu entrei na reunião porque eu ficava na sala, assim, não tinha um motivo. Isso era 2008 ainda. E a gente definiu uma estratégia e 10 pessoas votaram, 9 votaram uma coisa e 1 votou outra coisa. Esse 1 fui eu. E aí eu fui vencido. E aí, ao invés de ficar ressentido ou sei lá, criar um caminho para que a minha visão funcionasse, cara, eu baixei a cabeça e joguei pelo time. E em vários momentos da história, da nossa trajetória ali, que comigo são 14 anos, onde a gente cresceu, sei lá, 100, 120, 130 vezes, né? Tem muito disso. E não funciona dentro de uma organização se a pessoa quiser, mesmo depois de definido, levar a ideia dela adiante. Porque uma organização, pelo nome mesmo, ela funciona de forma organizada. Então, se tu tiver um puxando para um lado, outro puxando para o outro, não vai para frente. E isso é um erro comum. Mas como acerto, eu acho que esse acerto de escolher botar a camisa do time à frente da opinião pessoal é fundamental. É fundamental. E também isso tem muito lance de rompante da juventude. Eu vejo muito o pessoal, e aí, tipo, brincar, geração TikTok e tal, achar que tá muito certo. E que a experiência ela não tem tanto valor. E eu noto como eu fui privilegiado nessa jornada por eu ter entrado numa empresa que já tinha 12 anos. Sim. Porque tinha 12 anos de erros acumulados. Perfeito. E aí, cara, imagina o mercado da internet pré-bolha. Pré-bolha. O que aparecia de coisa. Sim. Então, assim, esse aprendizado, ele é... A tua mãe tá te mandando beijos. Aí, ó. Tá vendo? Esse aprendizado é fundamental, né? E É eu acho fundamental. que também entender que erros acontecem e tá tudo bem. Você falou ali 12 anos de erros. 12 anos... Mas não quer dizer que era uma coisa horrível. Toda a trajetória. empresa Toda trajetória não tava é... vivendo um momento Não. Pelo contrário, o que eu quis falar 12 anos de erros é o seguinte, tu vai errar sempre. Sim. Exato. Então, assim, hoje nós temos 25 anos de erros acumulados. Perfeito. Se a gente for concorrer com alguém que começou ontem, cara, eu tenho 25 anos de erro acumulado. Perfeito. Então, eu já sei maneiras de errar que o cara não tem a menor ideia. Sim. Então, ele vai tentar errar, ele vai tentar acertar errando. Sim. A gente tem um acumulado de erros que nos permite não errar de novo da mesma forma. Sim. Isso é muito bacana. Você estava lá dentro do nosso jantar de 10 anos do escritório. Tinha 2 clientes que estavam ali conversando. Os 2 são do mercado de desenvolvimento. Um tem 25 anos, ele é CEO dessa empresa, está crescendo horrores. E o outro tem a empresa há 25 anos. Então, eles começaram a trocar ideia e ele falou isso. Pô, cara, ele me falou um monte de coisa que o cara tem a minha idade de mercado,
vários erros que ele já cometeu e para mim isso foi sensacional, sabe? Porque ele conseguiu conversar com alguém mais experiente, que não teve aquela postura de não querer compartilhar, de não querer, o cara é do mesmo mercado que eu. E os dois, inclusive, estão fazendo negócio hoje. Isso é muito bacana. Tem fazendo um paralelo aqui na nossa conversa, tem um termo que o pessoal tem falado hoje, que é o ageism, né? Que é o preconceito com base na idade, né? Sim. Então, pessoas de uma determinada idade não são mais contratadas para algumas posições. Até tem um grande amigo meu, o professor Romeu Buzarello, que ele fala que no marketing, quando o cara é novo, ele é mais atraente para ser contratado do que ele é mais experiente. E aí ele até teve um texto dele que viralizou quando um banco anunciou que ia contratar um diretor com menos de 40 anos. Como se isso fosse um diferencial. Sim. Né? E aí, lendo sobre o assunto, hoje se analisa a experiência cristalizada, né? Que é aquela que tu absorve ao longo do tempo e que te permite evitar um erro. Né? E a gente acaba, né, a gente é muito do novo, e querendo ou não, no marketing, que é a área que a gente atua, sim, não há tanto conhecimento acumulado. Porque muito do processo que tu conhecia, ele tem que ser descartado e tu tem que criar um novo conhecimento. Sim. Né? É mais ou menos quando muda um código, né? Na legislação. Então, mudou o código, não adianta. No código anterior era assim, tá, beleza, mas mudou. A gente é muito parecido, Guto, porque a gente trabalha aqui, né? Trabalha com cliente, trabalha com metaverso, trabalha com algumas coisas que não tem nem lei, né? Então tu tem que criar uma base jurídica pro cara em algo que tu não vai abrir um livro, sabe? Não vai encontrar aquilo, não vai encontrar jurisprudência, decisão tribunal daquilo. Mas sabe que esse ponto também, a gente tem muito na geração mais nova, empreendedor e tal, uma máxima que é: não precisa se formar, sim, o diploma não vale pra nada, não sei o quê. Eu levei 17 anos pra ter o meu, né? Eu ficava, durante um tempo, não deixa de ser um discurso extremamente agradável para o cara não ter que honrar os seus compromissos. O que eu fui descobrindo é que o ambiente acadêmico, pela maneira como ele é organizado historicamente, de reunir pessoas, com tempo disponível, cujo tempo custa muito pouco, né, porque estão estudando, que tem um foco determinado, ele acaba criando oportunidades espetaculares. E aí eu estava assistindo umas aulas em Harvard durante o curso que o meu sócio fez, que era para presidentes e donos de empresa, e aí eu fui a convite, assisti algumas aulas e estava naquele dia se formando o Mark Zuckerberg. E aí eu fiquei refletindo. Falei, eu tô aqui nessa estrutura absurda que é a maior referência de ensino do mundo, na formatura do cara, que é um dos maiores nomes da história da tecnologia e do marketing no mundo, porque questionado ou não, Zuckerberg está aí, vai completar 20 anos de CEO do Facebook daqui a 2 anos e com o maior poder de mídia do mundo na história. Né? Não sou fanbase dele, pelo contrário, mas é preciso respeitar muito o que o Zuckerberg construiu. E, o cara está aqui dentro da universidade. Aí tu pega e cola no texto no discurso do Steve Jobs em Stanford, que é talvez a segunda referência de educação, que ele fala da importância do tempo que ele passou dentro de Stanford, né? E principalmente das aulas que ele teve que influenciaram a trajetória dele. E depois tu vai para Bill Gates, que estava dentro de uma universidade também. Então, assim, beleza, tu pode não ter o diploma, mas se tu for o Bill Gates, o Zuckerberg ou o Steve Jobs, aí tá liberado tu abandonar. Do contrário, amigo, não me vem com blá blá blá. Porque é sim importante. E a educação precisa ser transformada. Claro, tem que se atualizar. Sim. Mas tem que ser atualizado de dentro para fora. E não quem critica sem se envolver. Totalmente, cara. Eu sempre comento dentro da minha vida acadêmica que a academia ela serve também muito para te resolver problema prático, né? É um espaço para te discutir ali, ter visões diferentes, e isso agrega bastante valor, né? Com certeza. E, Guto, agora encaminhando mais para o final. Já passa muito rápido, cara. Conversa boa, o tempo voa, né? Nossa, até rimou, meu Deus do céu. A gente põe ali um... Fiquei até envergonhado com essa rima pobre, assim. Não tem problema, é a minha especialidade. Mas a ideia é boa. E faz sentido. Eu queria saber um pouco mais do Guto investidor. Boa. Quando que tu
te despertou para investir em outras empresas? Bom, para onde mandou o pitch? Não, o que me despertou para investimento foi uma oportunidade que eu não olhei como investimento. Fui lá, fui convidado para ser advisor e tal. Fiz um monte de colaborações que depois eu vi que funcionou. E eu recebi para ser advisor. Sim. E aí eu fiquei pensando, cara, que burrice. Ao invés de ter recebido, eu poderia ter transformado isso em equity. Uhum. E deveria, porque tem uma tese também que eu não concordo com nome para equity. Não concordo com mentoria para equity. Uhum. Eu acho que isso é sacanagem. Smart. Isso o smart money, ele só é smart se tiver o money, né? Senão ele vira smart do português esperteza e não, cara, que eu e já não inteligência. Que eu já vi de rodada de investimento que chega num nível, né, que precisa fazer um M&A, alguma coisa, num nível já muito maior. E daí tem o cara que só fez o smart há muito tempo atrás, daí foi o contrato mal feito, o cara tem um monte de poder, um monte de coisa. Ficar travando a venda, nunca botou R$1 dentro da empresa. E esse é o ponto. Eu não acredito nesse envolvimento. Porque se o cara não colocar dinheiro junto, ele tá só se aproveitando, na real. E não tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem se você faz isso, né? Não fique triste. Continue, né, se aproveitando dos demais. Eu acho que também faz parte do ecossistema. Mas para você que é empreendedor, avalie bem. Avalie, pô, o cara é um puta nome, vai me ajudar. Tá, mas o quanto ele tá se comprometendo versus o quanto pode ter de impacto. E outra coisa, Perfeito. eu já passei aí, não foi tão específico, mas eu já passei por uma série de M&As, ajudei um monte de gente, ajudando mesmo, não trabalhando, ajudando. Que ajudar é uma coisa, trabalhar é outra. Em processos como esse, invariavelmente eu vejo que as pessoas pensam o seguinte, cara, vendi muito cedo, vendi por menos do que valia. É muito raro tu ouvir o cara falar assim, meu, acertei o momento. E normalmente quem fala isso vai te dizer o seguinte, o negócio ia estourar, não tinha como seguir adiante, ainda bem que eu vendi. Então, a gente tem um sonho do exit, que ele está muito ligado a... É que nem o sonho do IPO. Cara, depois que acorda, meu amigo, vai você dar a explicação lá com seu papel caindo 80%, como tem um monte de gente tendo que dar explicação, ter que fazer demissão em massa, esse tipo de coisa. Então você tem uma certa ilusão nesses processos e para quem é empreendedor, a minha dica é avalie se o preço está justo. A gente acabou de viver a bolha do valuation absurdo e da mesma forma eu pergunto para você, será que estava justo? Porque é você que vai ter que explicar que o valuation diminuiu. Perfeito. E agora... Download também agora. Exatamente. E agora avalia se está valendo a pena. E aí a minha tese é o seguinte, bom, eu vi esse negócio, eu vi que eu errei. E aí eu pensei, bom, se eu vou dedicar o meu tempo, eu vou colocar dinheiro junto para que eu tenha um ganho. Aí a primeira oportunidade que me apareceu tinha a ver com educação, que é um negócio que eu acredito. Então, Perfeito. 17 anos estudando ensino superior, eu aprendi alguma coisa, né, como aluno. E então eu gosto muito, e para mim tem uma característica que une todos os negócios que eu invisto, é um empreendedor, ou alguns empreendedores extremamente obstinados, que conhecem do que estão fazendo por experiência, né? E que realmente estão comprometidos em fazer aquilo. Então o Clube Share, que é do Rafael Martins, foi o primeiro investimento, e eu conheço o Rafael e a Juliana há muito tempo, e acompanhei toda a jornada deles ao lado, assim. E aí, quando teve essa oportunidade, foi o meu primeiro investimento. Depois a gente aumentou isso, e é um orgulho, porque o Share é um grande sucesso. E vai ser muito maior ainda, porque ele é construído em cima de bases muito sólidas. E isso é uma coisa que eu valorizo muito. Logo em seguida, veio uma outra oportunidade com founders. Aí, olha que interessante, ó. Que eu conheci na escola, na escola, para mim tudo é escola, né? Porque eu fiz a Ritter, depois a SPM, depois a Unicinos aqui em Porto Alegre, então é tudo uma experiência de escola. Sim. Mas eu conheci na SPM o Vitor Finger, e ele é um dos sócios lá e diretor da Gabriel, que é uma startup de segurança. Sim, pô, a Gabriel tá voando agora. E eu conheci ele me pediu, vamos trocar uma ideia, eu fui trocar ideia, eu achei do caramba a ideia,
Falei, pô, mas não tem espaço para entrar aí. Aí ele, pô, vou ver. Marcou a reunião, conheci o Eric e o Otávio, que são os founders. Cara, sensacional a história deles, o comprometimento deles com o negócio dar certo, a visão de longo prazo. E aí tinha um espacinho e eu entrei no último espaço que tinha da rodada de seed. E aí logo em seguida a gente teve um aporte extremamente vultuoso aí de quase 70 milhões de reais do SoftBank. Que comprova um pouco a tese. Sim. E aí dá estímulo e o Gabriel tá crescendo. Então, educação, segurança. Analisei a empresa de saúde, né? Porque eu acho que são falhas que são coisas que dependem do governo que a gente não vai fazer decente. Acabei não entrando em nenhuma de saúde, mas analisei várias. E aí veio uma de mobilidade que eu acompanhei desde o nascimento, que foi a Zelectric. Então, quando ainda era energia feita em casa, o Tarek, que é o fundador da PM Web, é o principal investidor, né, junto do Pedro Chan, que é o fundador. Eu acompanhei eles bastante, assim, bastante mesmo. E aí, quando surgiu a oportunidade, também aproveitei, porque eu acredito muito que a Zelectric vai ser muito maior do que um unicórnio. Então, logo em seguida, teve que eu entrei, né, foi a captação mais rápida do cap table. Foi um volume de 5 milhões de reais captado em 88 minutos e meio. Porra. Depois de rodar todos os fundos e ninguém entender a tese. Daí foi pro e aí, bom, aí quando veio pro cap table, aí todos os outros fundos, como assim? O que estava acontecendo? E aí logo em seguida teve a fusão, que está sendo finalizada agora, da Zelectric com a Ecovagas, que é uma joint venture da Estapar com a Enel, que é a empresa distribuidora de energia em São Paulo. Então, a Zelectric já passa a ter um tamanho extremamente mais relevante num mercado que não para de crescer. Sim. Que não para de crescer, que é a mobilidade elétrica. E por último, conversando com o Rafael Martins, lá do Share, ele me fala assim, pô, mas por que tu não entra na Gramado Summit? Cara, eu acompanho a Gramado Summit desde a primeira edição. Não tive na primeira edição. Porque eu tava viajando. Incrível. Mas eu lembro que o pessoal da Endeavor foi, a Milena e o Henrique Garrido na época. Aí, falaram super bem. Aí fui nas outras edições todas. Tem muito a ver com o que eu acredito. Eu participo muito de evento. Muito de evento. Eu tô sempre participando de eventos. Então, essa semana não tem evento. Mas semana que vem já tô lá no evento da Salesforce nos Estados Unidos, em Chicago. Tava na FBV aqui em Porto Alegre. Aí minha agenda já tem um monte de eventos ao longo desse ano. Nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, em várias regiões diferentes do Brasil. Porque eu acredito muito na troca. Tem a ver com aquele início lá da pergunta da Marília Gabriela, né? Que a Cris fez. E eu acredito muito nisso. E aí surgiu essa oportunidade, os sócios lá, além do Marcos, que é o fundador, idealizador, né? Tem dois grandes amigos, o Felipe e o Rafa Pessim, que são meus clientes na PM Web. E aí rolou uma sinergia bacana e a gente entrou. Então, assim, a minha tese é empreendedores obstinados. E não é nem tanto a visão de escala, né? Tem muita gente, não, eu só quero B2B, SaaS, não sei o quê. Não, eu gosto de negócios que fazem sentido. E eu tenho muito uma temática que é... eu olho para os negócios que a gente... que eu investi com a galera. E todos eles tentam fazer o mundo um lugar melhor, dando lucro. Aí eu olho alguns negócios que, eles não estão comprometidos com isso, de fato. Não estão. E eu perguntei isso na FBV e aí eu pergunto aqui também para quem está nos ouvindo, será que faz sentido a gente pagar tão pouco pro entregador da comida que chega na nossa casa? Será que faz sentido a gasolina aumentar e o motorista do Uber não aumentar? E aí a margem do ganho que eu tenho, porque eu não tenho carro, ela está sendo custeada hoje, esmagada, né? Não pelo Uber, não pela 99. Pelo motorista. Quem está custeando isso é o motorista. E aí, ontem, olha que bizarro, vocês ouviram uma frase totalmente alheia a minha. Ontem o professor Scott Galloway mandou no gráfico do dia uma informação que mostra que a falta de sindicalização dos funcionários norte-americanos, a queda da sindicalização, ela aumenta a concentração de renda. Não é uma correlação óbvia, né? É uma correlação construída.
Mas eu acho que tem muito isso e a gente tem que pensar negócios que faça sentido. Né? Exploração não faz sentido. A Amazon tá lutando até agora, né? Não conseguiu. Teve que dar uma segurada. Mas, cara, não dá para ser winner takes all, sabe? E eu vejo muito isso nessa jornada do intraempreendedorismo. Sim. Porque eu entrei como CLT. Né? Eu entrei como CLT e eu tive oportunidade. Então, assim, para quem é empreendedor, cara, uma grande reflexão você na sua empresa quer construir o que você quer ou que o seu time tem capacidade? Porque às vezes o cara nem olha a capacidade do time, ele quer fazer só o que ele quer e ele expulsa o time. Sim. Por causa dessa diferença. Então, um dos grandes valores do Tarek, nosso fundador lá, foi ter dado a oportunidade para a gente construir o que o time queria. E à medida que o time ia ficando maior e melhor, ia fazendo cada vez mais coisas, mais áreas de negócio. Por isso que hoje a gente tem mais de 500 pessoas. Então, é um bom ponto de reflexão sobre negócios que fazem ou não fazem sentido. Vai dar um bom corte isso aí. Eu tô aqui assimilando tudo. Pô, se desse, ficava aqui até as 2 da tarde. Mas tem reunião às 2. Mas tem reunião às 2, Com tem cliente, que né? Com almoçar. cliente. Pro pessoal que vai nos ouvir, então a gente tá gravando num dia antes do meio-dia, num dia frio em Porto Alegre, antes do meio-dia. Como o Guto disse, Frio. o dia mais frio do ano, que a gente Até tem agora, praticamente né? todos os dias, de maio a setembro. Nem começou o inverno ainda. É verdade, nem começou. Então, pra gente finalizar, Guto, o que o Guto está preparando, espera pro futuro? Boa, excelente pergunta. O que eu Isso espero... é bom para ouvir depois. Pode voltar e ouvir depois. Bom, o que eu espero pro futuro é a continuidade dos negócios que a gente tem. Então, isso é uma outra mítica que vou fazer, vou vender, vou embora. Não é a nossa visão. A nossa visão é a continuidade, a perenidade. Eu acho que esse é o maior indicativo de sucesso de uma empresa. Então, quando tu olha o Instagram, quando foi vendido, olha a perenidade que tem o Instagram hoje. Né? Aí tu olha outras empresas que foram vendidas, sumiram imediatamente. O cara fez uma boa jogada, não uma boa empresa. Por isso que eu respeito muito o Bill Gates, que saiu, colocou o Satya, colocou o outro cara, né? Mas vamos ficar no Satya Nadella, que foi quem deu certo. E também olho muito pro Tim Cook. A gente não se dá conta. Né? Vai fazer agora em outubro 11 anos que faleceu o Steve Jobs. 11 anos. Né? Daqui a pouco a gente vai começar a ter a geração de consumidores da Apple que nunca viveu no mesmo mundo do Steve Jobs. Então, assim, quando a gente vai na Walt Disney World, né? A gente vai num lugar cujo o fundador morreu há bastante tempo e tem uma perenidade. Então, esse é um grande indicador de sucesso. A Amazon também está caminhando para isso, né? O Jeff Bezos faz pouco tempo, mas também largou a... Exatamente. E é a perenidade do negócio. Então, assim, a perenidade do negócio é um indicador de sucesso muito grande para mim. Então, assim, eu quero a continuidade dos negócios. Eu quero continuar expandindo aí essas iniciativas de investimento e de uso, mas eu também quero ajudar outras iniciativas de negócio, principalmente negócios de impacto social. E eu vou aproveitar e fazer um jabá aqui. Fica à vontade. Quem está nos assistindo, quero que conheça o Instituto Acendendo Mentes, que eu conheci através do Marcos e do Rafa, né? O Rafa do Share, o Marcos do Gramado Summit. Eles são um negócio de impacto social, uma evolução da ONG, acelerados pela Gerando Falcões, né? Que a fundadora é a Nina. E a Nina é uma empreendedora que o job dela é fazer um mundo ser melhor. Né? Eu tenho uma outra empresa que eu sou apaixonado, que é tocada pela Geniane e pelo time lá, que é o Pertence, que é um clube de atividades para pessoas com algum nível de déficit mental. E aí são negócios que fazem o mundo ser melhor. Então, o Acendendo Mentes, quem estiver nos ouvindo, quiser tomar uma ação agora, vai lá no site, com 6 parcelas de R$215, você se compromete a uma criança do Morro da Polícia ter aulas de inteligência emocional, educação financeira, empreendedorismo, e você vai garantir para ela um futuro. Porque, esse jogo não pode ser só sobre ganhar dinheiro. Não pode. Não pode. Se for só sobre ganhar dinheiro, alguma coisa está errada. Né? A gente tem que conseguir fazer o mundo, de fato, um lugar melhor. Mas, se a gente achar que só fazer um mundo um lugar melhor sem ganhar dinheiro dá para acontecer, muitas vezes a gente vai estar errado. Sim. Porque alguém tem que pagar a conta. Sim. Né? Então,
quero aumentar esse nível de envolvimento e iniciativas que acontecem com a perenidade dos negócios, mas eu sou muito novo, gente. A gente tem que fazer coisas cada vez maiores. E o Otto CRM, que é a nossa spin-off de tecnologia, ele tá aí, tem apenas 15 meses. E eu vou a Chicago agora apresentar ele para os americanos. Eu sei que eles vão adorar. E tem muita coisa pela frente.